pessoal, sou o professor Igor, professor de Química, e hoje nós vamos falar de radioatividade. Vamos começar com alguns conceitos fundamentais e não podemos deixar de falar do histórico dessa história de radioatividade. Primeiro, lá em 1885, Röntgen descobre, meio que por acaso, que tinha algumas partículas no laboratório dele que emitiam um raio que ele não sabia identificar direito, e quando a gente não sabe identificar direito, a gente chama de X. Exatamente, raio-X. No ano seguinte, Becquerel continua os estudos e descobre que o urânio também é um elemento radioativo. Depois, em 1897, talvez a mulher mais famosa de toda a química, Marie Curie, descobre que o polônio também é um material radioativo. A partir desse polônio, foram feitos alguns estudos. Rutherford pega uma placa elétrica com polos positivos e negativos, coloca o polônio cercado de um material de chumbo e deixa ele emitindo as partículas dele. No final, um filme ultrassensível. O que Rutherford nota? Olha, eu tenho algumas partículas que passam reto e não fazem nada, não sofrem interferência. Tem umas partículas que sofrem um desvio muito grande em direção à placa positiva e outras partículas que sofrem um desvio menor, mas mesmo assim um desvio em relação às placas negativas. Então Rutherford descobriu que essas partículas que vão para a carga para o lado positivo são as partículas beta. As partículas betas, elas têm massa 0 e a carga -1. Negativo é atraído pelo positivo. As partículas que vão para o lado negativo são as partículas alfa. As partículas alfas têm massa 4 e carga 2. 2 positivo, por isso elas são atraídas para os lados negativo. E essa partícula que não acontece nada, não sofre nem desvio, nem para um lado, nem para o outro. Essa é a partícula gama. A partícula gama não tem massa, não tem carga, ela é puramente energia. Dentre essas três partículas fundamentais da radioatividade, é importante a gente saber também do poder de penetração que elas têm. A partícula alfa, que é uma partícula grande com 4 materiais nucleares, ela já é interrompida por um simples pedaço de papel. A partícula beta, que é o equivalente a um elétron, passa esse pedaço de papel e só consegue ser interrompida com alumínio, um pedaço um pouco maior de alumínio. E a partícula gama? A partícula gama é verde que nem o Hulk. Foi a partícula gama que formou o Hulk. E o Hulk não tem muita energia, assim como a partícula gama. Olha lá, a partícula gama atravessa o papel, atravessa o alumínio e só vai parar se eu tiver um bloco de chumbo nela. Dentre todas essas aqui, qual é a mais importante? Essas três e outras que aparecem ainda no vestibular. A partícula P, que a gente chamou aqui de P, são os prótons, que tem o número de massa 1 e o número atômico 1 também. O nêutron, representado pela letra N, tem um número de massa 1 e a carga 0. E esse Ezinho aqui? Esse Ezinho é o pósitron. O pósitron é um antielétron. Você vê que ele é exatamente o oposto da partícula beta. Ele tem a carga +1 e o número de massa 0. Tudo bem, pessoal? Sendo assim, a gente fecha alguns conceitos fundamentais e a gente se vê no próximo vídeo.